Bom dia. Todo mundo dormiu bem depois do ULA? Vocês devem estar... Tá bem se eu falar aqui embaixo? É melhor. Eu sei que eu não cresci muito, mas tá bom assim? Vocês devem estar pensando, não vai sair dessa história? Né? De novo. Né? O Valdir detesta repetições. Ele deve estar pensando, eu quero ir para a próxima. Eu me lembrei que estava orando, ensinando os meus filhos a orar. Eu herdei dos meus pais, principalmente da minha mãe, o costume de sentar com o filho, contar uma historinha, orar com cada um antes de dormir. E eu achei que estava na hora de ensinar o Pai Nosso, a oração do Senhor para os nossos filhos. Eles são uma escadinha. Acho que na época o Marcel mais velho estava com 5 anos e meio, 6 anos, o outro com 3,5, o outro assim. E eu, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E eles repetiam, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Aí eu, como boa professora, repitam. Mais uma vez, Pai Nosso que está no céu. Aí o Marcel disse, mãe, quando é que você vai chegar e venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? Vocês devem estar pensando, quando é que vai para outra história? Mas a gente vai ousar ficar mais um pouco. Antes de vocês virem para o retiro, vocês receberam uma lista que nós também recebemos, uma lista das coisas que vocês deveriam trazer para essa viagem, para esse retiro. Vocês trouxeram tudo que era preciso? Cadê a Antônia? Eu pedi, Antônia, me ajuda aqui. A gente pode entrar na tua história e ver o que você trouxe na mala. O que você trouxe para o retiro. Dá para mostrar para o pessoal? E é rapidinho. A roupa, gente, olha, vamos conferir com a de vocês, tá? Vai falando, vai mostrando. O que é isso? Quem não enxergar pode perguntar, sem bagunça. Que é isso? Que mais? Olha, prevenida, né? Olha, que mais? Olha, poxa. Que mais? Olha, uma lanterninha. Colírio.
Está chegando a intimidade, a gente vai parar, tá? O resto. Muito obrigada, Antônia, por chegar até aqui. Roupa, sapato, etc, etc, etc. Puxa, gente, obrigada. O que faltou? A Bíblia? Você não trouxe a Bíblia? É que você não mostrou, né? Mas ela trouxe. O que mais? Toalha de banho, roupa de cama. Também não cabia tudo na mochila, mas ela trouxe, né? Gente, eu sou do tempo do telegrama. A turma mais jovem lá sabe o que é telegrama? É um negócio... O segredo de passar um telegrama era a gente fazer o quê? Escolher as poucas palavras, as palavras essenciais, para transmitir a mensagem, né? Porque a gente pagava por cada uma, né? Então, se a gente fosse passar um telegrama aqui, de tudo que ela trouxe, de tudo que vocês trouxeram, o que não pode faltar na bagagem quando a gente arruma a mala para viajar? 3 coisas. Alguém disse dinheiro? Água, roupa íntima, está passando dos 3, mas vamos lá. Enxuga mais. Documento. Como? Antidepressivo. Gente, você já passou pela experiência de ser barrado numa viagem porque esqueceu os documentos? Alguém aqui já passou por isso? Já? Qual é a sensação? Olha, gente, menos que não viram tudo. Eles levou a identidade, levou tudo, né? Menos a identidade, barrou. A gente não pode viajar sem identidade. Pode até viajar sem o celular, já que ele está muito presente aqui para nós. E mesmo quem vai viajar hoje de avião, pode botar a sua passagem ali no celular, mas tem que mostrar a identidade, senão não passa. Não é verdade? Quem vai, até criança pequena, vai com os pais, mas se não tiver a certidão de nascimento, não passa, não viaja. Os documentos são essenciais. E o nosso filho mais novo, aqui o nosso moço, se preparou para viajar. Né? Ele deve ter pensado antes nessa viagem, vou fazer um intercâmbio, só vou contar para o meu pai quando estiver na hora. Então, conta Jesus, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Minha mãe diria, não foi assim que ele disse. Ele disse assim, pai, me dá a minha parte da herança. Ele sabia até o tom certo para chegar no pai e conseguir. Pai, eu quero os meus direitos. Ontem nós já ouvimos sobre isso. Eu quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu sua propriedade entre eles e, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. O filho reuniu tudo o que tinha, fez as malas e se preparou. Obrigada. Na minha mala, eu trouxe, inclusive, spray, porque eu tenho um problema de voz
Portanto, não se preocupem aí com o tremor, faz parte da longa jornada da vida. A primeira coisa que nós vemos aqui nessa história é a reivindicação do filho mais moço. Como nós vimos ontem, pai, eu tenho os meus direitos, eu quero. E a segunda é a partilha. O pai fez o que o filho pediu. Vocês viram bem como diz o relato? Repartiu a sua propriedade entre eles. Ele deu a parte do filho mais novo e a parte do filho mais velho. Cada um recebeu antecipadamente a sua herança. Não vamos entrar mais nisso, porque ontem foi bastante falado sobre isso, né? Mas, pelo costume da época, e se a gente vai lá para o Antigo Testamento, a herança era repartida assim: o filho, entre dois filhos, o filho mais velho, o primogênito, recebia 2/3, e o outro filho, 1/3. Está lá. E o pai repartiu, entregou para cada um. Agora eles iriam administrar. O filho mais novo, diz o texto, não muito tempo depois, reuniu tudo o que tinha, fez as malas e partiu. Então, essa partida é um grito de liberdade. Vou-me embora com tudo que eu tenho. Alguém aqui já viu um filho seu partir por uma viagem de aventura, um intercâmbio, um conhecer o novo? Eu vi ontem alguém com uma camisa interessante, escrita em inglês. Dizia assim: se você não está perdido, você não é aventureiro que chega. Quem é que tinha aquela camisa? If you are not lost. Né? Ele foi embora. Me chamou a atenção, interessante. Foi explorar, né? Foi explorar mais. E o filho tem o direito de explorar, né? Será que ele levou a identidade na mala? Eu acho que sim, porque o texto diz que ele levou tudo que ele tinha. Cartão de crédito, como é que é, Valdir? O Valdir saía para viajar, entrava no carro, eu digo no passado, porque agora está jubilado. Aí ele sentava e eu já sabia qual era o discurso. Antes de ligar o carro, dizia: vamos ver o que não pode faltar. O passaporte, o cartão de crédito, a passagem, né? A identidade, o cartão de crédito e a passagem, e a bagagem vinha junto. O que significa levar a identidade? O que é que aparece na tua carteira de identidade? O que é? O nome, a data de nascimento, o lugar do nascimento, a filiação e todos os outros detalhes que vêm, eles vão ser mudados à medida com o passar dos anos. A primeira carteira de identidade que você fez, ela tem dados que não vão ser mudados. O lugar de expedição vai mostrar por onde você andou. A data de uma nova expedição, primeira, segunda via, vai mostrar que você mudou. Se você é mulher, pode ser que o seu nome de casada
Eles requerem uma nova carteira de identidade, mas os dados iniciais não mudam. E assim vai. A sua identidade marca o seu nascimento, o seu endereço, a palavra que nós temos usado, e a sua filiação. Para sempre. A não ser que hoje as leis já permitem que você mude o seu nome. Tem um processo, mas não é natural. Valdir e eu, envolvidos com essa ONG, que a gente se envolveu por anos, viajando por aí, a gente recebia orientação sobre cada detalhe do que precisava viajar para levar para cada lugar, até o calçado, a roupa, tudo. E então a gente ia para a Mongólia, que não está muito no radar de vocês, nem estava no meu e não vai mais estar. Acho que assim. E então, vocês levem passaporte atualizado e o visto, a permissão de entrada na Mongólia não precisa, porque isso não tem embaixada no Brasil, vocês vão receber a permissão de entrada no aeroporto. Levem esse documento e no aeroporto, tranquilo. Nós chegamos às 4h da manhã, entramos na fila, que não era tão grande, e fomos barrados. Como assim barrados? A gente tem tudo. Aí eles disseram, e as fotos? Tinham esquecido de nos avisar que a gente tinha que levar fotos, e fotos num tamanho específico. Não, alguém tinha dito assim, se precisar de fotos, tem fotógrafo no aeroporto. Só que às 4h da manhã os fotógrafos estavam dormindo. Eles não eram da Lindóia, por isso eles estavam dormindo. E a gente foi mandado para uma salinha reservada, sem saber o que aconteceria conosco. E agora? Aí a gente começa a conversar com alguns funcionários aqui. Quando chega a hora da entrevista, eles dizem, de onde que vocês são? Do Brasil. Aí deu aquele clima diferente, e a pessoa, Brasil, lambada! Você dizer que não era de agora, né? Faz mais uns anos. Lambada! Ula! Lindóia! Eu virei para o Valdir, eu digo, só falta eles me mandarem dançar lambada, porque eu aprendi na minha igreja, desde a mais tenra infância, que crente não dança, né? Muito menos lambada. Eu sou uma vassoura. Mas o que aconteceu? Eles começaram lambada, pile. Oh, meu Deus, o que é pile? Até que a gente descobriu que pile era Pelé, futebol. E eles puxaram a gente para o lado, vem aqui, não precisa da fotografia, até a gente resolve num instante. A gente estava liberado por causa do nosso endereço, do nosso país de origem. Eles podem passar. É o nosso fundamento, é a nossa âncora geográfica, né? O nosso documento, nosso passaporte. E aí a gente vê esse filho mais novo, sem nome, que poderia ter o seu nome, o meu nome, a idade de cada um, acho que mais a turma mais de trás, né? E ele chega lá com tudo que ele tem. A herança, ele traz cartão de crédito, ele tem fundo, ele tem uma herança guardada, uma bolada, ele tem
ele tem a poupança, os investimentos. Alguém falou hoje que tem criança com 13, 14 anos que já faz investimento na bolsa. Estava tudo, ele tinha tudo, a roupa, a mala bem arrumada, etc. Os documentos. E viva a liberdade. Diz o texto, o que foi que ele fez? Vocês podem me ajudar? O que ele fez naquela terra estranha? Torrou tudo. Foi gastando, porque ele tinha, não é? E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de gastar tudo, quer dizer, ele vai torrando. Sabe o que aconteceu depois de gastar tudo? Começaram as perdas, de fato. E já que nós estamos falando na nossa carteira, eu trouxe a minha, mas a da Antônia é maior, deixei a minha aqui. Primeiro, ele perdeu o cartão de crédito. Ele perdeu o crédito. Perdeu o cash, né, o dinheiro vivo da carteira. Foi perdendo, finalmente, o cartão de crédito dele, não entrava mais. Torrou. Ele perdeu todos os seus bens, todos os seus recursos que estavam representados no seu cartão de crédito. No seu e no meu, não é verdade? Quando a gente pensa que isso é a nossa garantia, perdeu. Ele perdeu a carteira de motorista, a validade da carteira de motorista, porque hoje, não é? A gente tem toda a identidade registrada na carteira de motorista. CPF, RG, etc, etc, e vai. A gente podia até viajar só com a carteira de motorista e com passaporte, se estiver em outro país, em terras distantes. Mas acontece que ele não podia mais dirigir. O Valdir deu uma versão diferente ontem. Ele disse que ele trocou o carro, comprou uma baratinha, foi até... Eu sou mais radical. Cara, independente, perdeu. Ele passou forçosamente do assento do motorista para o assento do passageiro. Ele perdeu a autonomia. E aí, ele foi procurar um emprego. Encontrou um cidadão da cidade que o mandou para o campo para cuidar de porcos. Ele não tinha mais, ele não era mais dono do seu nariz e dos seus direitos, como ele imaginava que seria para sempre. Perdeu a autonomia. Ele perdeu até que ele tinha trazido uns vale-refeição, talvez. Ele perdeu o vale-refeição, gente. Vocês viram o que diz o texto? Qual foi o emprego que ele conseguiu? Cuidar de porco. Qual era o restaurante dele? Ontem nós falamos na lavagem, na comida de porco. E o texto diz que ele desejava comer a comida do porco, mas não tinha para ele, mas ninguém lhe dava nada. Até para os porcos tinha, mas para ele não tinha nada, só tinha fome, só tinha vazio. E ele viu que ele perdeu a dignidade. Parênteses, pastor, me controla com a hora, por favor, quanto tempo eu tenho aí. Eu não trouxe o relógio, porque está no celular. Irmão. Ele perdeu a dignidade. Ele viu que ele perdeu a dignidade. Porque qual foi o emprego que ele conseguiu?
Diz que ele foi procurar um cidadão daquela cidade que o mandou para o campo cuidar dos porcos. Esse jovem, sobre quem Jesus conta, ele tinha uma tradição, pela tradição judaica, pelos costumes da terra dele e da igreja dele, da minha igreja e da sua igreja, crente não se mistura com pagão. Gente boa não se mistura com gente duvidosa, não é? O sagrado não se mistura com o imundo. É a nossa pureza, pedida por Deus, está na Bíblia. E ele tinha sido criado assim. Um dos preceitos que está registrado lá na Bíblia, em Levítico, gente, Levíticos é um livro incrível, chato, mas incrível. Tem regra para tudo. O que comer, o que não comer, noções de higiene, como fazer a roupa dos pastores, o comprimento da roupa, os enfeites, tem tudo lá. E uma das coisas que ali é definitivamente proibido é comer carne de porco. Ele não podia se misturar com porcos. Eles não criavam porcos. E nesse lugar distante, provavelmente era alguém que tinha outra tradição, e dizem os comentários que quem criava porcos, ali no lugar onde ele foi, eram negociantes que criavam porcos para... Que falta o que eu já usei. Obrigada. Para alimentar os romanos, que eram os dominadores deles. Porque eles comiam carne de porco. Então, o que acontece com esse jovem? O único emprego que ele consegue é fazer um trabalho indigno, se misturando com animais imundos, para tentar garantir a sua sobrevivência. Ele foi ao fundo do poço. E depois ele vai dizer: eu não sou mais digno de ser filho. Eu me misturei com porcos. Eu gastei tudo, eu fiz tudo o que não se esperava, que eu não podia fazer. Perdi a minha dignidade, perdi a minha identidade. Você vai ver que mais adiante, lá, misturado com porcos, com fome, com estômago vazio, com roupa rasgada, sujo, fedendo, ele se dá conta de que ele tinha um pai, que ele tinha um lar, que ele tinha uma casa, e jogou tudo isso fora. Ele perdeu a sua identidade. Ele tinha ganhado uma coisa, ele ganhou uma coisa nesse pacote. Vocês se deram conta? Ele ganhou carteira de trabalho. Ele ganhou uma carteira de trabalho. E o carimbo na carteira de trabalho dava como ocupação que guardador de porcos. Está lá, vai ficar no currículo. Vai ficar no currículo. Esse é o único documento que ele ainda tem na mão e que ele quer esconder. Ele não tem orgulho disso. Você se coloque, pensa por um instante, se coloca na situação desse moço, olhando para a comida dos porcos, olhando para sua roupa rasgada, sem lugar para ficar, e sem ver possibilidade de voltar, porque, como diz o texto, ele desperdiçou tudo que ele tinha, vivendo irresponsavelmente.
Foi uma escolha. Não foi? Também falamos sobre isso ontem. Aquele homem tinha 2 filhos. Ele repartiu a sua propriedade entre os 2. Deu a cada um a sua parte. E a propriedade do pai era a casa dos filhos. Um deles escolheu ir embora. Um deles escolheu ficar na casa do pai. E também ontem nós vimos que o pai deixa o filho ir. Por que que o pai deixa o filho ir? Por que será que o pai deixou o filho ir? Nós falamos ontem sobre consentir, concordar, apoiar ou não. E eu acho, deve ter alguns pais aqui que já viveram tanto a experiência, ou estão vivendo, tanto a experiência do filho que parte com o nosso consentimento, com o nosso encorajamento, ou do filho que parte porque fez uma escolha com a qual nós não concordamos, nós já sabemos o que vem pela frente. Mas, por que a gente deixa eles partirem? Certeza que volta. No mínimo, esperança que volte. Não é? Gente, hoje à noite nós vamos continuar. Agora continua um pouco, mas eu queria chamar a atenção de vocês para uns detalhes interessantes aqui nessa história. E a gente vai entrar um pouco no contexto dessa história. O evangelista Marcos é o único que conta essas 3 parábolas. A parábola Lucas, a parábola da ovelha perdida é contada por um dos outros evangelistas, com uma ênfase um pouquinho diferente, mas ela é contada. Lucas conta as 3 parábolas num pacote só. O que é o contexto? No capítulo 14 de Lucas, Jesus tinha jantado na casa de um fariseu. Gente de bem, diácono da igreja. Lugar onde Jesus deve estar. É verdade? E lá na casa do fariseu, eles já ficam de olho em Jesus para ver se ele faz o que deve e o que não deve. No capítulo 15, Jesus no versículo 1, eu estou lendo na NVI, diz assim: todos os publicanos e pecadores, entre aspas, estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhe contou 3 histórias. Parábola, como já vimos ontem, é uma historinha que leva a gente a entrar na história e se identificar. Ele conta 3 histórias. Em vez de dizer vocês estão certos ou errados, porque a discussão era Jesus se mistura com quem não deve. A gente está aqui, nós os mestres da lei, os conhecedores da lei, os teólogos, o clero, e Jesus escolhe se misturar com o outro lado. Por que ele faz isso? E é nesse contexto que Jesus conta 3
histórias. De uma ovelha perdida, de uma moeda perdida e de um filho perdido. 3 perdas. E eu queria chamar a atenção de vocês para a forma como ele introduz cada história. Alguém pode ler para nós, para me ajudar? Lucas 15, o versículo 4. Bem alto para que os outros ouçam. Versículo 4. Vocês ouviram lá atrás? Eu vou repetir. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Alguma palavra chamou sua atenção aí? Encontrar. Qual de vocês, ou qual de vós? Deixar as ovelhas. Olha, fiquem de olho. O versículo 8. Só o versículo 8 e 9. O que tem de comum entre a dracma é uma moeda, né? É uma moeda que correspondia a um dia de trabalho braçal. Então, a moeda perdida e a ovelha perdida. Tem um verbo que se repete aí, para os que gostam. Até encontrá-la, tem mais um. Perder, tem mais um. Tem achar, tem mais? Procurar. Qual é o primeiro verbo que aparece no relato de Jesus aí? Possuindo, na NVI, ou tendo. Na NVI, aqui, por isso eu escolhi, porque é só uma forma de relatar, mas é interessante que ele diz assim: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 e vai até encontrá-la? Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma, não procura atentamente até encontrar? Mas quando ele fala do filho, ele não usa o verbo possuir. Ele diz: um homem tinha 2 filhos. É um verbo de relação. Ele não transforma os filhos em posse. O que permite a gente, um pai, uma mãe, deixar o filho ir, é a consciência de que o filho não é posse. Nós não possuímos os nossos filhos. Isso é muito difícil de viver. Porque isso requer da gente estabelecer claramente as fronteiras entre a relação saudável, a nossa responsabilidade de orientar os filhos, de conduzir os filhos na vida, nos caminhos do Senhor, ou tratá-los como posse. Alguém falou ontem sobre o livre-arbítrio, não é? Deixar o filho correr o risco
começa muito cedo. Deixar o filho engatinhar, tentar caminhar, ralar os joelhos, cair, levantar de novo, porque esse é o processo de aprendizagem para caminhar para a vida. Mas o nosso coração de galinha choca, de pai muito responsável, pode levar a gente a comportamentos que nós já tratamos ontem, da superproteção, de não deixar, não querer que os filhos corram riscos. E as consequências vêm para eles, mas vêm para nós também. E essa é uma das coisas interessantes que eu vejo nessa forma de Jesus contar a história. Ele deixa o filho ir, mesmo que, como vimos ontem, ele não deseje que isso aconteça. Ele sabe que tem um risco, ele já passou pela vida, ele já fez os seus próprios erros. E já perdeu tudo que ele ganhou, conquistou a sua propriedade, ele já repartiu, já ficou sem nada, ainda vai ficar sem filho. E outra coisa interessante que liga as três parábolas é que, no caso da ovelha perdida, como é que se comporta o dono? Vai procurar. Ele vai atrás, procura insistentemente até encontrar e traz de volta. No caso da moeda, o relato é o mesmo. A mulher pega, é de noite, viu que é de noite que ela perdeu a moeda? Ela pega uma lanterna, a lanterna que a Antônia trouxe na sacola, é porque ela vai perder moedas por aí. Ela sai procurando atentamente até encontrar. E junta as amigas e diz, vamos festejar, eu achei. Mas no caso do filho perdido, o pai não vai atrás. Ele espera pacientemente, atentamente. E a gente vê que ele estava de plantão o tempo todo, não é? Quando ele viu o filho de longe, ele já sabia, é meu filho. Era aquele jeito de andar, mesmo que ele estava mancando, com os pés machucados. É o meu filho. E ele corre e ele abraça. O meu filho voltou. O meu filho voltou. E aí vai começar a festa. Porque o filho que ele perdeu voltou. Para ele, o nome do filho é o meu filho perdido, assim como a ovelha perdida. A moeda perdida é o meu filho perdido. E ele não chega lá e diz assim, seu pródigo desgraçado. Não, ele abraça e diz, meu filho, você voltou. A gente vai voltar a essa história à noite. Eu queria compartilhar uma história real, continuando a que eu contei no primeiro dia. Vocês se lembram que eu falei sobre contar, sobre memórias, sobre contar história, e como eu e dois irmãos estávamos relembrando como nós vivemos a saída de um dos nossos irmãos de casa. A gente se encontrou poucos dias depois com esse irmão. Faz anos, a gente tinha uma história, a gente é uma família que se reúne para contar histórias. E aí nós tivemos um
um almoço, a família tenta se reunir em Brasília, que é meio termo entre o que mora em São Paulo, o que mora em Curitiba, o que mora no Maranhão, o que mora no Ceará. Então, diz assim, quem dá para encontrar, a gente se encontra. E ali estávamos nós 4. O mais novo, o mais velho, a terceira dos 11, e esse irmão que um dia escolheu ir embora de casa. E nós pedimos, aí a gente disse, olha, fulano, a gente estava na piscina, toda a gente estava lembrando. Você consegue contar para nós como é que foi essa experiência para você, de sair de casa, e o que fez você voltou para casa? A gente gostaria de saber, porque cada um de nós tem uma memória diferente. E entre os detalhes que ele contou, que foi uma verdadeira história de filho pródigo, indo para uma terra bem distante, dormindo debaixo da ponte de São Paulo, procurando emprego, até achar um lugar onde ele foi acolhido por uma pessoa da família, mas escolheu morar no que ele chamava no Muquifo, perto da faculdade onde ele conseguiu entrar para estudar. E não, por todo esse tempo, ele não voltou para casa. No começo, nem deu notícias. Ele contou. Ele disse, um dia, eu estava andando por volta das 3, 3h30 da tarde, no calor insuportável, indo para a faculdade, e eu escutei uma música. Estava no ar, era um bairro meio miserável, assim, e eu escutei uma música, e eu parecia os ratinhos do flautista de Hamelin. Alguém conhece essa história aqui, né? Quer dizer, os ratinhos que iam sendo atraídos por uma flauta. E ele disse, eu fui atrás. Lembra do pastor falando do cheiro? Em Recife? Essa história foi em Recife, não foi um cheiro, foi uma música lá pela periferia de Recife, onde ele estava. E ele disse, eu fui atrás, eu não conseguia resistir. E eu fui dar numa casinha pequenininha, pobre, no meio lá, numa rua suja, mas a porta estava aberta. E eu entrei, tinha uma meia dúzia de crentes sentados cantando. O hino 96 do cantor cristão. Alguém que sabe? Os números já mudaram, eu lembro. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Ele disse, Cara, eu sou luterana por consequência de casamento e pela graça de Deus. Ele disse, eu me vi sentada bem atrás na cadeira, chorando como criança e cantando entre soluços o hino que a gente cantava em família no culto doméstico. E eu ainda sabia de tudo. Eu fui cantando, tentando cantar. Era um dos hinos prediletos que a gente sentava e cantava. E ele disse, naquela hora, eu sabia que a sementinha não tinha morrido. Por mais que eu tentasse enterrar, esconder, ela estava lá. Eu saí de lá sem falar com ninguém, só gravei a cara da mulher, que eu acho que era dona da casa, e saí chorando pela rua e voltei para o meu muquifo, o meu quartinho. E eu fui pegar aquela mochila. Que era mochila. Parênteses. Eu trabalhava com a ABU, e eu viajava por lá. Eu tinha ido para Recife quase um ano atrás, e minha mãe
que nunca mais tinha visto o meu irmão, me pediu que levasse uma mochila para ele. Disse, ele saiu sem roupas, minha filha. Leva as roupas, algumas roupas para ele, entrega para ele, só entrega. Se ele não quiser receber, você deixa na casa do tio. Mas leva. Eu levei. Eu entreguei para ele. E mamãe disse, não diz nada, só dá o meu abraço. Naquele dia ele disse, Ledo, eu tenho que contar para ti, porque foi quem trouxe a mochila. Eu tinha passado meses, quase um ano, sem tocar sem abrir aquela mochila, porque eu estava com raiva. Eu sabia que quando eu abrisse a mochila, ia ter uma carta, daquelas cartas do meu pai, com um sermão. Meu pai era um pastor, um bom pregador, zeloso da doutrina, da boa doutrina. Mas naquele dia eu estava tão suado que eu precisava e tão molhado que eu precisava de uma camisa limpa, e eu resolvi abrir a mochila. Quando eu abri a mochila, eu peguei uma camisa e eu senti um papelzinho no bolso da camisa. Eu tirei o papelzinho, abri, estava escrito assim, meu filho, a sua mãe está aqui, sempre orando por você. Você é o meu filho amado. Só isso. Ele contou que, à medida que ele foi pegando as roupas da mochila, cada peça de roupa tinha um bilhetinho com a mesma declaração de amor. Nenhuma cobrança, ele disse. Só me lembrando que eu era o filho amado. E eu lembrei que eu era o filho amado do meu pai, da minha mãe e daquele que estava no 96, o Deus a quem eu aprendi a adorar desde criança. Naquele dia eu resolvi voltar para casa. A história depois não seria tão simples, tão romântica, outras indas, outras voltas, dele e de outros filhos de uma família de 11. Mas eu não vou falar sobre isso agora. Nós vamos continuar à noite. Mas eu queria que você, por um momento, refletisse na sua história. Qual é a sua relação com o pai? Com a casa do pai? O que é que chama você a se afastar do pai ou a voltar para casa? O que é que faz você resistir? Porque nós vamos ver à noite que o filho mais velho que ficou em casa deu muito mais trabalho para o pai do que esse. A gente tende a apontar o dedo para os outros. E eu encerro com um testemunho que eu vi de uma jovem na África, uma vez, numa igreja, ela contando a história de como ela se afastou, num testemunho, e ela, eu não me lembro dos detalhes da história, mas eu anotei, está na minha Bíblia, e eu sempre lembro o que ela disse. Ela disse, se você se sente longe de Deus, longe do Pai, você precisa se perguntar, quem dos dois se afastou? Se você se sente longe de Deus, longe do Pai, você precisa se perguntar, quem se afastou? E ela completou, no meu caso, fui eu que me afastei. E eu estou pedindo a Deus que me ajude a voltar para o Pai. Vamos orar? Senhor Deus, Tu
conheces o coração, tu conheces a vida, a nossa vida, a nossa história. Tu sabes o que cada um de nós carrega como uma coisa imprescindível, segura, dentro da sua mala de bagagem, da sua mochila. E nós te pedimos, Senhor, que pela tua misericórdia, tu não nos permitas esquecer a nossa filiação na nossa certidão de nascimento, no nosso documento de identidade que nos une ao Pai, que nos deu a vida. Obrigada, Senhor, porque tu és a nossa âncora, a nossa rocha. O teu coração é o lugar para onde a gente precisa voltar e onde a gente precisa ficar. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.